A gente está hoje na aula 10 de Java, é a 10ª, né? Que é a segunda aula de back-end. Na aula de hoje a gente vai ver duas coisas principalmente, que é, primeiro, como é que envia arquivo no Express, que a gente estava vendo. Né? Que a gente viu como é que envia texto, bytes e tudo mais. A gente vai enviar arquivo dessa vez. E além disso a gente vai ver como é que faz uma estrutura geral bonitinha para um servidor. Porque o que a gente viu na última aula era basicamente um arquivo com todos os endpoints, e aquilo é bem desorganizado, bem ruim. A gente vai ver a forma mais correta de fazer isso, que é o que... A gente vai ver mais ou menos o que é o Model View Controller, que é uma arquitetura. Mas a gente não vai ver isso formalmente, então vamos esperar que eu explique formalmente. A gente vai ver se só uma estrutura inspirada nisso, basicamente. A gente vai começar primeiro vendo como enviar arquivo no Express. A aula vai ser bem prática hoje, porque realmente são coisas bem práticas. E eu não tive tempo de fazer slide. Que é detalhe só, ninguém precisa saber também, mas eu falei, então agora vocês não. Vamos lá, eu vou começar iniciando um projeto com o npm-init. Vou deixar o nome, tudo bem, para a gente seguir mais rápido, do jeito que está mesmo, beleza? Eu vou só mudar o type aqui para ser module, porque eu quero usar a sintaxe nova do JavaScript. E eu vou criar um server com JS. E eu vou dar um npm install express. Beleza. A gente já viu, né, como é que faz isso, então não é para ser novidade. Basta a revisão de como é que inicia um projeto no Express, se você não lembra. Eu vou dar um import express from express, que é para importar a biblioteca express, né? E para quem não lembra, para criar um servidor express, a gente faz constante app, que pode ser qualquer nome, mas por convenção costuma ser app, é igual a express e a gente chama ele uma função. Isso cria um novo aplicativo express. Agora vou criar um endpoint. Para quem não lembra como é que cria um endpoint, a gente usa o método get ou o método post, se quisesse um endpoint do tipo post, ou put ou delete. Mas vou criar um método get, que vai ser no caminho barra, só no barra, e vamos passar uma função de handle para ele, né? Uma função que cuida da nossa requisição. Ela recebe res, que para quem não lembra é o objeto que representa a requisição e o objeto que representa a resposta da requisição. Beleza. Eu não vou revisar essas coisas, então, porque a gente viu na última aula, certo? Não vou revisar. Vou ligar para o conteúdo da aula de hoje, que é o seguinte. Na aula passada, a gente viu que dava para vir aqui e fazer res.send algum texto, né? Olá, mundo. E se eu fizer uma requisição para app.getPar, eu não vou fazer só para não ocupar muito tempo, mas a gente viu isso na aula passada, o servidor vai responder com olá mundo, o texto olá mundo, né? Só isso, só o texto olá mundo. Mas, geralmente a gente não vai responder só com texto. Por exemplo, o site do YouTube, por exemplo, ele tem vídeos, né? Ele manda vídeos, envia vídeos. Não é o melhor dos exemplos, porque o vídeo ele manda um protocolo especial lá dele, que não é muito simples. Mas tem imagens, né? Sites tem imagens. Se você abrir o site do PET, por exemplo, pet.dc.fc.br, tem várias imagens lá bonitinhas dos petianos e tudo mais. E aquelas imagens estão dentro do servidor do PET, certo? Então, aquelas imagens saem de uma requisição para o servidor do PET. Então, a gente precisa saber enviar imagens também. Não só imagens, né? Arquivos em geral. Por exemplo, vou fazer o seguinte. Frequentemente, quando a gente está no servidor, a gente costuma ter uma pasta só com os arquivos estáticos do nosso site. Os arquivos que são que não mudam, né? Que não são programas, que são arquivos mandados para o usuário. O nome dessa pasta vai variar. Às vezes é public, às vezes é static, às vezes é shared. Eu vou usar public, certo? Que significa que são arquivos que são públicos para os usuários. E aqui dentro eu vou criar um index.html, que vai ser basicamente a página principal do meu site, certo? É a página que eu quero enviar para o meu usuário quando ele mandar um get barra. Eu vou criar aqui uma página que não importa muito o que é. Página principal. E vou botar um HTML também.
Beleza, agora a gente tem um arquivo HTML e eu quero enviar esse arquivo HTML para o meu usuário. Como é que eu faço isso? Uma forma bem leiga de fazer isso, que não é tão leiga assim, na verdade é uma forma só simples de fazer isso, é o quê? Eu percebi agora que eu não estou mostrando a tela. Erro meu, erro gigantesco meu. Não sei nem se talvez o... Enfim, erro meu, pera. Agora eu estou mostrando a tela. Só para, assim, eu descrevi o que eu estava fazendo, então acho que dá para entender, mas eu criei eu usei o npm init para criar um projeto novo, eu instalei o Express e criei esse arquivo aqui que só é o que a gente já viu na aula passada, né? É um servidor que tem só um get no bar. E eu vim aqui, eu criei a pasta public, bem aqui dentro, que dentro dela eu criei um index.html, que vai ser enviado para o nosso usuário, né? Quando o nosso usuário der um get barra. Vai dar um enter dele. O que a gente quer fazer, a gente quer que quando o usuário mande uma requisição para o get barra, né? Que a gente acabou de criar, a gente quer que o nosso servidor envie aquele index.html. Aí de novo, o que eu estava falando uma forma simples de fazer isso o index.html é texto, né? A gente viu que inclusive na aula passada a gente podia fazer isso aqui, ó. H1, olá mundo, barra H1. Em geral, a maioria dos navegadores entende o que significa, o que é HTML. Então, a gente poderia simplesmente ler esse arquivo HTML, certo? Ler ele e enviar para o usuário. Vou fazer isso. Para a gente ler um arquivo no Node.js, a gente pode utilizar a biblioteca FS, que é File System. File System. Eu vou usar FS Promises, que usa Promises, certo? Mas, enfim, mesma coisa. O que a gente pode fazer com SFS? SFS tem um método chamado readFile, que do inglês é ler arquivo, é bem direto ao ponto, né? Então eu vou vir aqui e eu vou passar o caminho do arquivo. O nosso arquivo está em public/index.html. Ela vai retornar uma promessa. Essa promessa, quando ela termina, quando ela resolve, ela resolve para o texto do arquivo, certo? Ela lê o arquivo e retorna para o texto do arquivo. Então, está aqui, eu vou chamar de data. Então pronto, aqui dentro a gente tem o conteúdo do arquivo. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente passar isso aqui para dentro e passar a data para cá. Mas tem um problema. Na verdade eu falei que data é o texto do arquivo. Não é exatamente o texto do arquivo. Data na verdade é um buffer, certo? Que a gente até viu na aula passada, o buffer. Então como a gente transforma o buffer em string, a gente também viu na aula passada buffer.toString, certo? Então, beleza. O que a gente está fazendo aqui? A gente está lendo o arquivo public/index.html e a gente está pegando o valor desse livro, desse arquivo, né, que o FS leu, e a gente vai mandar para o usuário com o texto, certo? Vamos testar isso, só para ver. Vou dar um node server.js. Isso voltou? Eu acho que isso não voltou. Ah, certo. Não rodou por um motivo muito simples. Eu esqueci de dar listing, né? Eu esqueci de fazer o meu servidor escutar em alguma porta. Então eu vou fazer o servidor escutar na porta 8000 agora. Agora sim ele tá rodando. E eu vou abrir o Firefox aqui para a gente fazer uma requisição. Bem aqui. Vamos lá, é localhost 8000. Aí, realmente foi a página principal. Então isso funciona, certo? Uma forma de você enviar arquivos é ler o arquivo e envia para o usuário. Mas tem alguns problemas aqui que assim, talvez seja difícil de perceber imediatamente, mas existem. Primeiro, não existe, desse jeito que a gente fez, não tem controle de cache nenhum. O que é cache? Cache é um conceito na internet, né, em servidores principalmente, back-end e tudo mais, que é o seguinte: os servidores te enviam arquivos, né? Mas tu, quando tu está navegando pela internet, tu provavelmente abre, por exemplo, o YouTube várias vezes no teu dia a dia, né? Tu abre lá, abre o YouTube, dá F5 no YouTube, abre a página principal 10 vezes para ver se apareceu de novo. Eu faço isso tudo. E o YouTube não precisa ficar, por exemplo, enviando a logo do YouTube toda vez que tu
que tu faz uma requisição nova para o site deles. Porque isso vai custar do servidor deles e vai custar da tua internet também, que vai baixar um negócio novo. Então o que eles fazem, os navegadores, eles guardam a imagem do YouTube, que tu usa frequentemente, eles guardam no teu próprio computador, como um arquivo temporário, basicamente. E esse arquivo temporário a gente chama de cache, certo? Qual é a utilidade? Se ele já tem o cache da imagem do YouTube, ele não atualiza, ele não pega de volta, não faz requisição para o servidor. Esse controle de cache ele é feito pelo servidor, porque basicamente o servidor tem que dizer: ó, a minha logo no YouTube não atualizou, certo? Então pode usar a imagem que está no teu cache, ou navegador. Então o navegador faz basicamente isso, ele fala: ô servidor, a tua imagem atualizou? Não, beleza, vou usar a minha, que já está aqui guardado. Se tiver atualizado, me manda que está atualizado. Aí ele manda e eu vou atualizar o meu cache com a imagem atualizada. Vocês vão ver que aqui, esse código aqui, ele é bem simples e ele não tem controle de cache nenhum, certo? Porque o controle de cache ele costuma ser feito com cabeçalhos. Eu não estou acertando nenhum cabeçalho aqui, certo? Então, não tem controle de cache. Qual o problema disso? O meu usuário, né, o meu navegador, ele vai ter que baixar de novo tudo que eu enviar para ele. É problemático para o meu servidor, que vai ficar mais lento, e é problemático para o usuário, que tem que baixar mais coisa. Além disso, isso significa que cada requisição que o usuário faz, eu estou lendo o arquivo. Isso é muito lento, principalmente se o usuário, se por acaso dois usuários fizerem uma requisição ao mesmo tempo, um usuário vai ter que esperar o arquivo terminar de ler para o outro começar a ler, porque não pode ter leitura. Leitura simultânea pode ter, né? Não pode ter escrito, na verdade. Eu acho que leitura pode ter. Teria que ver a implementação. Mas eu acho que pode ter, talvez. Mas ainda assim é lento, porque ainda não é lento. Não tem pra onde correr, isso é bem lento. Qual é a solução então? A gente poderia implementar controle de cache na mão. A gente poderia vir e falar res.setHeader, e daí a gente poderia definir, por exemplo, cache, enfim, MXAge, que é o cabeçalho em si, que eu não vou falar para vocês, porque não é do nosso interesse aqui. Mas isso é muito complicado. A gente está usando o framework para facilitar a nossa vida. Como a gente facilitar a nossa vida no nosso caso? Ao invés de fazer tudo isso aqui, a gente vai substituir tudo isso por uma linha só, que é a seguinte: res.sendFile, enviar arquivo. O que a gente passa aqui? A gente passa duas coisas. Primeiro, o nome do arquivo, que nesse caso é index.html. E percebam que eu não passei o caminho do arquivo, certo? Porque o arquivo na verdade está em public/index.html. Quando a gente usa o sendFile, a gente bota o nome do arquivo e como segundo parâmetro, a gente bota um daqueles objetos de opção, que a gente já viu várias vezes aqui. E aí a gente passa o root, essa opção root, como daí sim o caminho onde o arquivo está. É basicamente o seguinte, esse root. É a pasta principal da minha pasta pública. É o caminho da minha pasta pública, na verdade. Ou seja, é a pasta que eu tenho interesse de mandar para o usuário, certo? É o caminho da pasta que eu tenho interesse de mandar para o usuário. Pronto, só isso aí. Agora vamos ver o seguinte. Vamos dar, primeiro, parar o servidor e rolar de novo. Antes de parar o servidor e rolar de novo, eu vou fazer o seguinte. Só para vocês verem, vou voltar tudo aqui. E eu vou abrir o terminal para mostrar para vocês o curl, certo? O verboso, para a gente ver as headers da nossa... Tá aqui, ele deu um HTML. E vocês vão ver a resposta, ela não tem ela não tem nada sobre cache aqui, ela não fala nada sobre cache. Para ser completamente justo, ETag é um controle de cache, mas é um controle de cache diferente, certo? Não é exatamente o que a gente quer. E essa é a requisição desse jeito. É a da forma leiga, né? Agora, utilizando o nosso sendFile, aqui, beleza. Vamos ver como é que fica essa mesma requisição. Vou fazer de novo a requisição. Ele enviou corretamente a mesma coisa, o HTML. Mas agora vocês vão ver que tem algumas headers a mais. Por exemplo, tem uma header controle de cache, que está controlando o cache do nosso servidor, certo? Então essa função sendFile é uma função de utilidade do Express para enviar arquivos de forma mais fácil, basicamente, certo?
É. Aí assim, tem outra coisa, outro detalhe aqui que a gente não. Que talvez não seja imediatamente. Que não dê pra ver imediatamente. A gente tem um único endpoint, que é um endpoint barra, né? Esse endpoint barra envia o nosso index.html. Mas, digamos que por acaso eu tenho aqui uma imagem que o meu index.html referencia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a imagem aqui para passar. Deixa eu abrir aqui a imagem do web, rapidão. A imagem da Terra que a gente usou. Pronto, tá aqui o nosso public, agora a imagem da Terra lá que a gente usou em algum tempo lá atrás. Beleza, eu vou referenciar essa imagem meio aqui. Image source é terra.jpg, alt é terra. Beleza, agora tem uma imagem no nosso HTML. A gente viu lá quando a gente estava escrevendo HTML lá atrás que isso aí a gente usa, a gente está no navegador e o navegador abre tudo, carrega direitinho. Aqui vai ter um problema, porque a gente está num ambiente que tem um servidor, vocês vão ver. Eu vou rodar isso aqui de novo e vamos abrir isso aqui no navegador. Vocês vão ver que não carregou a imagem, certo? Geralmente, se eu abrisse esse HTML normalmente, que nem a gente viu lá no módulo 1, né, de HTML, essa imagem carregaria normalmente. Qual é o problema? Vou mostrar para vocês. O meu navegador, quando ele encontra uma imagem no HTML, o que ele faz é pedir para o servidor a imagem, porque a imagem está no servidor. Que nem eu falei, a imagem do YouTube está no servidor do YouTube. O problema é, o nosso servidor só tem um endpoint, só tem uma rota, que é a rota envia o HTML. A gente não criou uma rota enviar a imagem terra.jpg. Esse endpoint não existe. Ou seja, o navegador está vindo aqui, eu vou carregar a página, e ele vai fazer uma requisição para terra.jpg. Só essa requisição é respondendo 404, porque essa rota não existe, certo? Então, como é que a gente faz? A gente vai ter que fazer uma rota para cada imagem que tem no nosso site, para cada coisa que tiver? Não, certo? Tem uma forma muito mais simples de fazer isso, que também não usa esse sendfile, não usa nada disso. A gente faz basicamente o seguinte, vou comentar isso. A gente simplesmente vem aqui e usa um app.use, que é aquele que a gente viu lá na aula passada, para usar um middleware, né? Uma função de middleware. Enfim, eu expliquei o que era na aula passada. Nesse caso, o middleware que a gente vai usar é o express.static. Ele recebe como parâmetro uma pasta, certo? Que é justamente a nossa pasta root que a gente quer. Que no nosso caso vai ser a public, né? O que isso diz? Isso diz para o Express servir a pasta public como uma pasta de arquivos estáticos. Ou seja, para cada arquivo que tiver dentro do public, ele vai criar uma rota que envia esse arquivo, basicamente. Tudo bonitinho. Então vamos testar isso. Vou parar aqui e vou carregar de novo a nossa página. Vocês vão ver que carregou agora. Essa imagem é bem grande, mas carregou direito. Por quê? Porque a gente usou o express.static e ele automaticamente pegou todos os arquivos que tem aqui dentro e transformou numa rota que o usuário pode pegar. É basicamente isso, certo? Não tem muito o que dizer sobre isso. O máximo que eu vou adicionar é que, em geral, as pessoas não fazem isso dessa forma, porque, assim, em geral, o Express ele é complexo, né, como eu falei e tudo mais, mas, como eu falei, existem aqueles servidores prontos, tipo o Nginx, né, ou o Nginx, que eles servem justamente para servir arquivos e tudo mais. Então, assim, eles são um negócio muito, muito mais robusto isso aqui do que o Express. Então, o que as pessoas fazem geralmente é ter um servidor Nginx, que serve os arquivos, e daí usa o Express só para fazer uma API, só para o back-end. Então, tem essa separação, geralmente. Mas, enfim, dá para fazer desse jeito também, serve, enfim. A gente não vai entrar muito a fundo nisso no web. É isso, de como servir arquivos é isso que a gente tem para hoje. Tem alguma pergunta? Alguma coisa por exemplo, se eu quiser enviar uma imagem específica que pode não ser no public, eu tenho que criar outro user express. Ou então
no response file, o root eu posso colocar outra pasta? Ou esse root sempre vai ser uma só pasta? Eu acho que eu não entendi. Tipo, eu quero enviar uma imagem que não é pública, que ela seja privada. Ah, certo. Eu não quero que ela esteja na pasta root. Eu não posso usar o Express Static. Tem algumas formas de fazer isso, certo? É uma boa pergunta. Eu acho que deve ter dado para ouvir, né? Não sei se precisa repetir. Repetindo, caso não tenha dado para ouvir, o João Gabriel perguntou se... digamos que eu tenho arquivos, eu tenho, por exemplo, uma pasta... eu tenho essa pasta pública, mas por acaso eu tenho uma pasta admin, que tem arquivos só de administrador. Só o administrador pode acessar os arquivos dessa pasta. Por exemplo, eu tenho, sei lá, senha.txt, que tem as senhas dos meus usuários. É boa, né? Não façam isso, por favor. Mas digamos que tem isso. Aí é um texto secreto aqui que ninguém pode saber. O que é que eu posso fazer? Se eu colocar essa pasta desse jeito, se eu vir aqui e fazer um express.use static admin, o que é que vai acontecer? Eu vou vir aqui, de qualquer lugar, meu usuário, ele vai acessar /senha.txt, que é o nome do arquivo, e está ali. O meu servidor vai servir o arquivo normalmente, porque é isso que o Express Static faz. Mas o Express Static, como a gente viu, ele é um middleware, né? Então, o que a gente pode fazer é usar ele só em situações específicas. A gente vai ver um negócio nessa aula que vai facilitar isso, um pouquinho na frente, facilitar a estrutura disso. Mas o que tu pode fazer é o seguinte: o use, eu não sei se ele permite tu passar uma lista de middlewares. Deixa eu ver. Porque se ele permite já é suficiente isso. Eu acho que sim. Eu acho que ele permite. Eu acho que ele permite uma lista. Então o que tu pode fazer é o seguinte: tu pode vir aqui fazer um. Vamos ver se isso funciona mesmo. Faltou um aqui. Pronto. É basicamente o seguinte. Tu pode, isso é um middleware, né? O Express Static. Tu pode simplesmente tacar outro middleware antes dele que checa se o usuário tem as permissões de acessar a pasta admin, por exemplo. Então aqui dentro eu não vou escrever a lógica, porque não tem como, né? A gente não tem ferramentas para isso ainda. Mas tu teria que checar alguma coisa na requisição, por exemplo, checar o body da requisição, né? E se tu vê que o body da requisição tem, sei lá, a senha de usuário, ponto senha é igual a minha senha, aí tu passa pro next. Se não, tu retorna não, tu dá um res.send, e aí eu acho que era 301, não, de permissão, não lembro qual é. Mas enfim, tu enviaria você não tem permissão, né? Não lembro qual é, não é 300. É 400 e alguma coisa, eu acho. Enfim, o código de não ter permissão. Então basicamente é isso. Como ele é um middleware, tu tem que controlar o middleware antes. A maioria das coisas que a gente vai fazer vai ser baseada em middleware, certo? Então é só tu pensar em como tu encadeia teus middlewares, né? Um atrás do outro, para fazer a autológica funcionar. Nesse caso seria assim que tu faria isso. Deu pra entender? Beleza. Tem mais alguma pergunta? Não? Beleza. Então a gente vai ver agora um exemplo de uma API maior, certo? Porque essa aula de hoje vai ser a última aula de Express. Na próxima aula a gente vai ver um framework full stack, que é o Svelte Kit, que é baseado no Svelte, que a gente viu em front-end. Então nessa aula eu vou mostrar como fazer uma API completa em Express, basicamente. Mais ou menos completa, né? Eu vou abstrair algumas coisas. Mas vamos lá, eu vou vir aqui para o quadro que eu vou discutir com vocês o que a gente quer fazer hoje. Eu vou ter um site que ele é o seguinte. O meu site ele tem usuários, ele tem posts, cada usuário tem um post, é como se fosse um blog, certo? Então, o front-end do site não importa, só estou interessado no back-end aqui. O que eu vou ter é o seguinte, eu vou ter usuários que vai ser basicamente uma lista, né? Vai ser uma lista de usuários, users, né?
O S se não der para entender, eu falo, mas a gente vai ter uma lista de usuários, certo? Tá bem alto, né? Eu devia ter botado para baixo. Deixa eu apagar. Botar mais para baixo. Vai dar para baixo. Beleza. A gente tem uma lista de usuários. Opa. Users. Beleza. Isso aqui no banco de dados, por exemplo, seria uma tabela, né? A gente teria a tabela usuários. A gente não vai ver banco de dados aqui, mas só é o equivalente. Além disso, a gente vai ter um negócio que vai estar dentro de usuários, que vai ser os posts do usuário. Então vai ser outra lista, posts, certo? Posts. Usuários, além de ter posts, vai ter um nome, certo? Vai ter um nome. Acho que vai ter uma senha, vou botar uma senha nele. E é isso, vai ser um objeto, certo? Vai ser uma lista de objetos que tem essa estrutura. Post vai ter só um texto, vou deixar só um texto, certo? É isso que eu vou querer fazer, basicamente. Agora eu tenho que pensar, beleza, essa é a estrutura dos dados do meu site, né? Isso seria o banco de dados do meu site se eu estivesse fazendo isso com um banco de dados. Mas eu vou fazer em memória, vocês vão ver. Vai ser literalmente uma lista. Agora eu tenho que pensar nas rotas que o meu site vai ter, certo? Quais são as rotas que ele vai ter que ter? Eu vou querer adicionar um usuário novo, eu vou querer checar os usuários, eu vou querer modificar um usuário e deletar um usuário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, lembrem disso aqui, mas não é muito complicado, né? Eu acho que dá para lembrar. A gente não tem muito espaço de tela, senão dá para deixar. Primeiro eu vou ter as seguintes rotas. Eu vou ter a rota /user, certo? Ou users, eu vou deixar um users, que ela vai ter, primeiro, um post para adicionar um usuário novo, certo? Bem simples, a gente sabe que um post adiciona usuários. Eu vou ter um get, para checar um usuário, mas vejam o seguinte, eu estou na /users, né? Então aqui eu não vou conseguir adicionar um put aqui, que seria atualizar um usuário, né? Porque eu vou ter vários usuários no meu site. A rota /users não me diz qual usuário eu estou querendo atualizar. Então eu não posso fazer isso, certo? Então isso aqui não vai existir. O punch não vai existir. Nem o delete, porque eu não vou saber qual usuário eu quero deletar. Então o que vai ter nessa rota aqui, vai ter o método post, que adiciona um usuário novo, ou seja, tem que passar um usuário para ele tem que receber o usuário embora. E aí a gente vai fazer um get, que retorna todos os usuários, porque eu não consigo retornar um usuário só com isso aqui. Eu tenho que retornar, porque eu não consigo checar um usuário só. A gente vai ver já como a gente faz, mas em aula passada tem uma ideia de como a gente faz. Vou começar por isso, certo? Vou fazer primeiro essas rotas aqui. Vamos lá. Eu deletei? Eu não lembro que tu deletar agora. Vamos lá, a gente vai tirar isso aqui, esse public, e eu vou deletar essas coisas, porque não é mais do nosso interesse, certo? Vamos lá, primeiro a gente vai criar vou deletar isso aqui também, e isso aqui. Primeiro a gente vai criar a rota app.get users, certo? Vai ter irec-res, beleza. Essa rota, ela vai ter que enviar os usuários, e que a gente vai ter que modelar o nosso banco de dados, que ele vai ser basicamente isso aqui, ó. Constante users é igual a uma lista, certo? Vai ser isso, vai ficar na memória. Eu vou fazer um map, na verdade. Não, eu vou deixar um list, porque a gente não viu o map, que seria o dicionário, mas... não, tudo bem, vai ficar assim, vai ficar uma lista. O que é que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar basicamente eu vou retornar um JSON, certo? Porque as APIs de back-end costumam retornar JSON, geralmente. Você poderia retornar o formato que você quisesse. Se você quisesse retornar o YAML, você poderia, mas eu vou retornar um JSON.
Então eu vou dar um res.send e eu vou ter que dar um users, aliás, um JSON.stringify. Esse método ele basicamente recebe um objeto qualquer do JavaScript e ele transforma esse objeto em um JSON, certo? Porque nem a gente viu, JSON é basicamente um formato que é a mesma coisa do objeto JavaScript. Então esse método ele é bem simples, ele só formata o objeto para ficar igual a um JSON. Talvez eu tenha até já tenha explicado isso anteriormente, mas não lembro. Então a gente vai literalmente só passar a lista, certo? Beleza. Qual é o problema? A gente tem que setar a header, certo? O nosso send ele automaticamente coloca a header como HTML. Eu não quero HTML, eu quero que ele seja um application.json. Então eu vou vir aqui, set header application.json. Opa, .json não, é /json, certo? Beleza. A partir de agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta nova para a gente testar requisições. A gente só viu o curl até agora, né? Que ele é esse negócio aqui. Não é muito amigável, né? É no terminal, mas não é a coisa mais amigável do mundo. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que tem várias dessas, certo? A mais conhecida é uma chamada Postman, que é muito utilizada enfim, acho que principalmente no ambiente mais profissional e corporativo. Eu vou mostrar basicamente uma versão open source do Postman, que é chamada Bruno. O nome é Bruno, talvez não seja a coisa mais normal do mundo, mas chama Bruno. Eu vou abrir e mostrar para vocês. Tá abrindo. Aqui, Bruno. Isso aqui é a tela principal do Bruno, certo? Senão vai ser bom de falar. Ele é basicamente uma ferramenta de teste de API, certo? Teste de endpoint, de rotas. O que a gente vai fazer nele? A gente vem aqui no mais, que é basicamente criar um novo teste, né? E bem aqui a gente coloca uma URL. No nosso caso é http localhost 8000. Se a gente der um send aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma requisição get, tá vendo ali? Tem um get, para o localhost 8000, que no nosso caso não existe, né? Porque a gente nem está rodando no servidor ainda, eu acho. Tá, mas não tem um barra. Eu vou criar um barra só para mostrar para vocês rapidinho. Barra res.send olá. Olá, Bruno. Eu vou vir aqui rodar meu servidor. E, a gente vai vir no Bruno agora de novo. E eu vou dar um send. Tá aí. O Bruno ele basicamente faz a requisição. E qual é a vantagem disso pra gente? Primeiro, é um pouco mais bonito de ver, né? O curl. Segundo, ele coloca as coisas um pouco mais fácil aqui. Por exemplo, se a gente vier aqui, a gente consegue ver todas as headers de uma forma mais simples. Ele mostra quanto tempo demorou a requisição, qual foi o status, quantos bytes foi a resposta. E quando a gente for fazer post, especificamente, ele vai ser bem mais fácil, certo? Já a gente vai ver isso. Assim, a gente implementar o post, a gente vai ver. Só para fazer uma segunda rota, eu vou salvar essa aqui, né? Eu posso salvar ela com o nome, então eu vou salvar ela como get, barra, não pode ter um barra, então vai ser só get, deixa eu get barra. E eu vou fazer uma outra requisição que vai ser parecida com essa, mas a gente vai na verdade fazer get barra users, certo? Que é aquela outra endpoint que a gente acabou de fazer. Vou dar um send e ele deu um erro. Vamos ver qual foi o erro. Certo, o erro foi porque eu falei set header application.json, mas eu não falei qual é a header, né? O primeiro parâmetro de header é qual é a header. Erro meu aqui. A header é content type, eu quero que o content type seja application.json. Vou rodar de novo. Rodei o meu servidor, vamos testar de novo a requisição. Tá aí, ele enviou o JSON, né? Tá vendo ali JSON? Do meu usuário, que nesse caso é nenhum. Então, a gente não tem nenhum usuário ainda na nossa lista. A gente inicializou ela vazia. A gente pode ver as headers, que vai ter application.json, barra JSON, né, perdão. Enfim, tudo mais.
Então a gente vai usar o Bruno a partir de agora para fazer questões, certo? Vou nomear ela como getUsers. Beleza. Tá funcionando agora a nossa primeira rota, né? O getUsers. Vamos fazer a nossa segunda rota, que é o post, na verdade, né? O postUsers. Essa aqui está feita. Beleza? Está feita. Vou fazer essa agora. PostUsers. Novamente, a gente já viu isso. App.post agora. E a rota é a mesma, né? O caminho é o mesmo. Users. Req-res. Só que agora, como a gente está no post, a gente quer receber valores, né? A gente quer receber o body da nossa requisição. O que a gente quer basicamente vou voltar para a câmera para a gente ver. Agora que a gente já terminou essa requisição, eu vou apagar ela. A gente quer que o nosso post seja o seguinte: o usuário vai mandar um post para a barra users e a gente quer que no body do nosso post tenha o seguinte, tem isso aqui. Como é um usuário, a gente quer que o usuário tenha um nome, a gente quer que tenha pelo menos o seguinte: username, vou ver se vai ter. Não, username é alguma coisa, né? O nome do usuário aqui. A gente quer ter isso, pelo menos. De resto, não, vou botar uma senha também. Vou botar uma senha. Senha. Porque eu quero cadastrar um usuário, digamos assim. Aí vai ter que ser aqui, beleza, o usuário tem que passar uma senha. Isso aqui é um formato JSON, certo? A gente vai escrever exatamente desse jeito. É por isso que eu estou botando nas aspas. Eu não sei se vai dar para ver na tela, mas acho que sim. Então, beleza, eu quero que o nosso post tenha isso no body, certo? O body da nossa requisição tem que ser isso. Vamos voltar aqui por código. Antes de botar no código, eu vou escrever logo aqui o nosso teste, certo? Eu vou já criar o nosso teste, que ele vai ser /users, mas dessa vez é um post, certo? Não é mais um get. Então a gente vai vir aqui e a gente vai selecionar post. Como a gente quer ter um body, a gente vai vir bem aqui na esquerda, onde tem a opção body. Antes a gente não estava passando nenhum corpo, agora a gente vai passar um corpo JSON, certo? Que tem a opção aqui JSON. E a gente vai escrever o JSON. O JSON começa com chaves, para quem não lembra. E a gente vai escrever exatamente o que tem ali no quadro, que é username. E dessa vez eu tenho que dar um nome, vou dar o nome de Maria. E senha. A senha da Maria vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Esse é o nosso teste, certo? Se eu rodar ele vai dar um 404, porque não existe ainda. Mas eu quero que no final isso funcione, beleza? Então vamos lá, vamos escrever a requisição e faça funcionar. Como a gente viu na aula passada, ler o body da requisição na mão é muito chato. A gente não vai fazer isso aqui. A gente vai usar aquele express.json, perdão. Que na aula passada deu errado, mas dessa vez vai dar certo, beleza? Na aula passada deu errado por um motivo. Quando eu fiz a requisição no curl, no terminal, eu não passei a header do JSON como application.json. Então, esse middleware, né, que a gente viu, que eu mostrei para vocês, que eu vou passar desse jeito, express.json. Esse middleware, ele só roda se o content type da requisição for application.json. Se não for, ele não processa. É por isso que o nosso body estava dando o undefined lá. Porque como o curl estava passando, por padrão ele passa plain text, né? Ele fala que é texto normal, o express.json ele ignora, basicamente. Se tu não quer fazer isso, se tu quer que o express.json processe qualquer coisa, independente da header, tu pode passar uma opção para ele. Uma opção, usando ela, né, de novo, aquele formato que a gente já viu, que nesse caso é type. E tu pode passar, por exemplo, plain. Aliás, é text/plain, né? Aí ele vai processar também texto puro, certo? Mas no nosso caso a gente quer realmente que ele só processe JSON, então eu vou tirar isso aqui. Já que a gente botou esse middleware,
Agora, aqui em rec.body, a gente tem que ter um objeto. Que esse objeto é justamente aquele objeto ali, o objeto username e senha. Então, beleza. O que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou, só para deixar bonitinho, eu vou fazer let user é igual a rec.body, eu vou só renomear, certo? Para a gente ter esse valor aí. E agora a gente vai fazer o seguinte. Na verdade, para renomear bonitinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto desse jeito. O user, na verdade, é rec.body.username. Por que está dando um erro? É porque não é para ter isso aqui. E isso aqui é o quê? Não sei. Não sei o que é esse. Head.body. Perdão. Eu estou há muito tempo escrevendo C. Escrevi como é que escreve JavaScript. Para quem percebeu, eu esqueci de passar o nome da propriedade, né? Tem que passar o nome da propriedade. Eu quero que o username do meu user, né? Username seja rec.body.username. Agora sim. E além disso, a senha do meu user seja rec.body.senha. Beleza? Agora eu vou dar um users.push, que é colocar uma coisa nova dentro do nosso vetor users. Esse usuário aí. Pronto. E agora eu vou dar um response.send, que na verdade eu não vou dar um response.send, eu vou dar um response.send status, né? Que é o nome que eu vou falar para vocês. Ele é basicamente um response.send, mas ele é o seguinte. O status, ele é aquele código de status, né, que a gente viu na aula passada. Nesse caso, o status que a gente vai mandar é um 201, que a gente viu na aula passada, que é created. Ou seja, o meu servidor criou uma coisa nova como resultado dessa edição. Porque a gente criou um usuário novo. Então, vou botar 201. O que esse send status faz? Ele envia o status 201 e no corpo da resposta, ele envia aquela mensagenzinha que a gente tinha relacionada ao código. Por exemplo, o código 200 ele tem a mensagem OK sempre. O 201 tem o created. O 404 é not found. O 400 é badge request. Então é isso que o send status faz, certo? A gente vai usar o send status, que seria equivalente a fazer isso aqui. Response status 201 e response.send created. Beleza? É equivalente, mesma coisa. Pronto, agora esse nosso método está feito, certo? Vamos testar ele. Se ele estiver certo, ele vai dar certo aqui. Eu vou rodar de novo no meu servidor. E eu vou dar um post no nosso usuário Maria aí. Vamos ver. Created, beleza. 201 ali, beleza. Se tiver dado certo mesmo, agora a gente vai poder dar um get users e a gente vai receber o vetor de usuários. Vamos ver. Tá aí. Nosso vetor tem de fato um usuário chamado Maria com a senha 12345. Se tiver tudo certo mesmo, a gente pode inclusive botar um usuário novo. A gente pode botar um João aqui. Que a senha dele tem um número a mais. Vamos ver? Created, beleza? Tá aí, o João foi criado também. Beleza. Beleza, isso aqui tá certo, tá correto. Mas, mais ou menos. Tá quase mais ou menos. Tem problemas aqui, certo? Primeiro problema, vamos lá. Tu consegue ver o problema? Do front? Tem um problema aqui mesmo, no back-end mesmo. Esse daí não tem. Vamos lá, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um objeto user baseado no que o express.json coloca no body, certo? Mas qual é o problema? O express.json ele não tem opinião nenhuma. Ele pega qualquer JSON que ele vê e ele transforma em um objeto. Ou seja, esse username e esse senha que a gente está checando, rec.body.username e rec.body.senha, pode não existir, certo? A gente não está checando no momento nenhum se isso existe. Vamos ver isso.
vou mudar essa minha requisição aqui para não enviar mais username, certo? Vou enviar só uma senha. Fiz a aquisição e ele fez created mesmo assim. Sendo que a gente tinha decidido que tem que ter um username. Ou seja, eu vou vir aqui e agora a gente tem só uma senha no nosso vetor, que não é o que a gente quer. Ou seja, a nossa aquisição está errada, na verdade, certo? Não está certo, está errado. Porque isso aqui tem que ser bem feito, tem que ser bem definido. Além disso, eu poderia inclusive botar eu poderia não só não botar username, como eu poderia botar qualquer coisa aqui. E o meu servidor ia aceitar de qualquer jeito. E ia colocar no nosso... Nesse caso ele não ia colocar porque ele só coloca username e senha, né, na verdade. Ele não ia colocar, mas enfim. Mas aceitar ele aceita, o que ainda é um problema. Como a gente vai consertar isso? A forma mais simples é de fazer if não rec.body.sem .username, né? O que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai fazer um res.send. Primeiro, um res.status 400 nesse caso, porque a requisição do nosso usuário está errada. E a gente vai enviar o usuário precisa de um nome. E aqui a gente tem que dar um return. Por que eu tenho que dar um return aqui? Porque se não desse um return, ele ia seguir mesmo assim, e ele ia tentar dar send de novo aqui embaixo, e ia dar um erro, porque não pode dar send duas vezes. E aqui eu posso dar um else if, não rec, blá 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 blá. Não vou fazer isso, certo? Não vou fazer isso. Por quê? Porque essa minha requisição está muito grande, certo? Eu não queria que ela ficasse muito grande. Eu vou separar isso no middleware, beleza? Que ele vai... Vou fazer o seguinte, vou fazer comentar aqui, middlewares. E aqui eu vou comentar rotas. A gente vai ter um middleware chamado... Primeiro, o middleware é uma função, que nem a gente viu lá na aula passada. Ela vai se chamar validar o usuário, validate user. Certo? Rec, res e next. Essa função vai ter dois objetivos. Primeiro, ela vai validar o usuário. Validar. Se ela ver que está errado, ela já vai responder com 400, se ela não passar a validação. E se passar a validação, ele vai fazer o seguinte. Eu vou rec.body .user já seja o nosso usuário certinho, certo? Então eu vou criar uma constante, uma variável user aqui, que ainda não está definida, eu vou definir ela no futuro. Mas no final eu vou querer rec.body.user tem esse usuário, certo? Para facilitar a nossa vida, a gente não tem que usar rec.body depois. A gente vai ver isso. Validar e facilitar a nossa vida. Beleza, qual a validação que a gente tem que fazer? Primeiro, rec.body tem que ter um username, a gente decidiu isso. Então a gente vai ver se não rec.body.username, a gente vai fazer aquilo ali. Res.send, né? Tem uma forma de fazer o res.status, res.send, que é fazer res.status, no nosso caso é 400, porque o usuário fez a requisição errada, e direto tu pode botar um ponto .send assim, certo? É algo que tu pode fazer. Precisa de um nome. Não vou botar um nome muito certinho, mas geralmente tu botaria uma mensagem mais amigável, certo? Aqui é só para a gente não perder muito tempo. Else if, poderia ser um if, né? Não rec.body.senha. A gente vai falar res.status 400.send precisa de uma senha. Beleza. Agora, se tiver tudo certo, eu vou falar user é igual a o objeto, que o username é rec.body.username, que a gente já chegou, que existe, então tá tudo bem. E a senha é rec.body.senha. Beleza? Eu vou passar isso aqui pra dentro, certo? Então vai ficar tudo dentro do if do else aí, beleza? E eu vou declarar esse usuário aqui logo. Aí eu vou declarar ali atrás. Só para deixar o código mais bonitinho, certo?
Vou tirar esses comentários, que eram só temporários. Então beleza, agora o nosso rec.body.user tem o usuário, né? Mas a gente está criando um middleware, a gente tem que passar o controle da função da requisição para frente, né? Só que vejam que a gente só vai passar o controle da requisição para frente se der tudo certo, ou seja, se a validação estiver correta. Então só aqui no else, beleza? Pronto, nosso middleware está feito. O que o nosso middleware faz? Se o nosso usuário não estiver correto, se ele não estiver com o username e senha, ele vai retornar e nem vai passar para frente. Se estiver certo, o nosso rec.body.user vai ser o próprio usuário. Então aqui no nosso post a gente vai apagar ele inteiro, certo? Apagar ele inteiro. E agora, além de usar o express.json, a gente vai usar um middleware novo, que é o que a gente acabou de criar, o middleware validate users. Percebam que eu não chamo ele como uma função, certo? Enquanto o express.json a gente chama como uma função. Por quê? Porque o express.json ele não é o próprio middleware. Vou explicar isso aqui um pouco melhor. Eu acho que é válido explicar porque talvez confunda vocês. O express.json, ele na verdade tem uma estrutura, é o seguinte, ele é uma função que eu vou dar um nome aqui, eu vou chamar de express.json só para a gente entender, mas enfim. Ele é uma função que recebe opções, né? Ele recebe opções aqui dentro. Como ele recebe opções, ele não pode ser um middleware, certo? Porque o middleware tem que receber essas três coisas aqui. Se ele está recebendo opções, ele não pode ser um middleware, certo? Simples assim. A assinatura não é igual em termos de PO. O que o express.json na verdade faz? Ele recebe essas opções, que é um objeto, né? Enfim, eu estou passando desse jeito, mas é um objeto. Seria um objeto opções, né? Opções. E baseado nessas opções, ele cria uma função. Então, na verdade, ele retorna uma função anônima. Que essa função anônima, sim, recebe rec, res e next, certo? Então, aqui dentro está o código do middleware em si. Aqui fora, é só para receber as opções. A gente poderia fazer o nosso validate user desse jeito, certo? A gente poderia fazer isso. O que isso daria pra gente? A gente poderia, por exemplo, falar validate user, checa se o usuário, sei lá, se o nome dele é admin, se o nome dele for admin, faz alguma coisa, enfim. Tu poderia passar opções, certo? É basicamente uma forma de tu passar argumentos extras para um middleware. Porque como o middleware tem essa assinatura fixa, essa é a única forma de tu passar argumentos para ele. Enfim, isso tudo é só para explicar por que a gente usa o express.json como uma função e o nosso middleware a gente não chama ele como uma função, certo? Se você não entendeu nada, não precisa entender muito a fundo, só saiba que o express.json a gente tem que chamar como uma função e o nosso não. Beleza, voltando. A gente tem agora o validate user. Ou seja, se a gente está aqui nesse código, se a gente chegou aqui dentro, significa que o nosso usuário está validado, porque ele passou pelo validate user. E não só isso, agora rec.body.user tem o nosso objeto usuário validado já. Ou seja, a gente pode simplesmente vir aqui e dar um users.push rec.body.user. Simples assim. E a gente pode vir aqui e dar um res.send sem status, né? Sem status 201, created. Ou seja, esse código diminuiu muito já, o código do post em si. Ele virou 2 linhas. E vamos testar se está funcionando, né? Que é o principal. Vamos lá, vou fazer essa edição primeiro, vamos ver o que acontece. Ela vai aceitar, porque a gente não criou nenhum. A nossa única requisito é que tem um username e tem um senha. A gente não tem o requisito de não pode ter nada extra. Então é para ele aceitar. Beleza, aceitou. Mas como a gente viu, a gente só aceita, a gente só coloca o username e senha. Então tá tudo bem. Não é um problema. Mas vamos testar agora tirar o username para ver o que acontece. Opa. Vamos ver se ele aceita. Não é para aceitar porque não tem username. Tá aí, precisa de um nome. Ou seja, o nosso próprio middleware parou a requisição no meio e já enviou uma resposta. Não deixou passar para frente.
Como a gente vai ver aqui, não foi adicionado o usuário. Tudo bem. Então, beleza, isso está correto agora. E essa é a forma correta de estruturar a API, certo? Seria, usando o middleware sempre que tu puder. Aí vamos lá, eu vou ter que seguir um pouco mais rápido, porque essa demorou bastante. Mas é porque essa eu tive que explicar o middleware. Agora a gente vai só reutilizar o nosso middleware que a gente já criou. Vamos ver agora a rota que a gente vai criar. Vamos voltar para o quadro aqui. Eu não vou criar todas, porque a maioria delas são bem parecidas com as outras. Eu vou criar agora só o... Primeiro, essa aqui foi, né, o post users. Agora a gente vai ter uma parecida, que é o seguinte. Agora a gente vai usar o ID do usuário como parâmetro. Então a gente vai vir aqui botar um barra, 2 pontos. Vou botar só ID, certo? Só ID. Então a gente vai ter um parâmetro ID, que vai ser um número, né? A gente viu na aula passada. O que vai ter esse ID? Vai ter primeiro um método get. Não vou botar um get, porque ele vai ser muito básico, não vou botar um get. Vou botar um put e um delete, que são os mais interessantes, certo? Só para a gente não perder muito tempo. Seria bem básico o get. A gente vai botar um put, que seria atualizar o usuário de ID que foi passado, e o delete, que vai ser deletar o usuário com o ID que foi passado. Enfim, eu vou deixar só dela. Beleza, vamos fazer esses dois métodos, beleza? Voltando aqui para a nossa tela do VS Code. Agora a gente vai ter que fazer a rota app. Nesse caso é put, né? Eu vou fazer o put primeiro. Que vai ser barra users, barra, 2 pontos, id, deixar minúsculo. A gente viu isso na aula passada, para quem não lembra, reveja lá. É um parâmetro de rota, né? A gente vai passar aqui rec. Aí agora vamos lá. Primeiro, vamos pensar nos middlewares desse put. Primeiro, put tem que ter um body. A gente tem que saber qual é a atualização que o cara quer colocar no usuário, né? Qual é o usuário novo que ele quer que entre ali. Para a gente ver isso direitinho, vamos voltar ao nosso teste, né? O teste é uma forma boa de ver isso. Vamos fazer um teste novo. A gente quer agora aqui users barra o ID do usuário, vou botar o ID 1, por exemplo. Só um, na verdade, assim. A gente quer que o put nessa rota faça alguma coisa, mas a gente tem que passar um body para ele. Qual é o body? Vai ser o novo corpo do usuário. Então, por exemplo, a estrutura vai ter que ser a mesma de antes, certo? O nosso usuário é o mesmo, ele tem que ter username. Nesse caso vai ser Carlos, sei lá. E a senha do Carlos vai ser isso aí. A senha dele é um pouco melhor. Mais ou menos, né? Talvez não tanto. Beleza, esse é o corpo da nossa edição. É o mesmo corpo do post, né? É para ser a mesma coisa. Beleza. Isso não vai rodar, mas a gente vai criar agora a requisição que faz isso rodar. Vamos lá. Já que o nosso corpo é o mesmo do post, a gente vai reutilizar o nosso middleware do post que a gente criou, certo? Para validar que isso é válido. Validar isso é válido é bom, mas enfim. Ou seja, primeiro a gente tem que passar o express.json, certo? Para o express.json pegar o body e pegar o JSON e colocar no body. Express.json. Opa. E aqui a gente vai passar a validate user. Beleza? Mesmo middleware lá de cima. Já que a gente fez isso, agora a gente sabe que em rec.recBody.user tem um usuário validado, certo? Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? A gente sabe que rec.parents.id é justamente esse ID que foi passado bem aqui, certo? Qual é o problema que eu percebi bem agora? Esse ID não está relacionado ao usuário de forma nenhuma. Então, ao invés de usar o ID, na verdade, ele vai ter que atualizar o usuário por nome, certo? Então, se eu quero atualizar o usuário Carlos, eu vou ter que mandar um put para users/Carlos, certo? Vai ser desse jeito que vai funcionar a nossa API, na verdade. A nossa rota. Não vai ser por ID, vai ser por nome. Eu vou mudar esse ID, inclusive, para username, certo? Para ser mais simples de entender. Beleza.
Agora que a gente tem o username do usuário, a gente vai ter que buscar o usuário, né? Se a gente estivesse usando um dicionário, seria mais fácil fazer isso. Como a gente está usando uma lista, a gente vai ter que dar um users. Eu acho que é um find, não tem aqui? Tem. Ele retorna o... Vamos ver só se ele retorna o elemento. Tá, ele retorna o elemento, sim. Beleza. Não vou usar o find não, porque vai ser complicado. Eu vou fazer um for, beleza? Só para não... Não sei, é só porque vai juntar muita coisa, talvez, para quem não entenda tanto de programação funcional, mas vou usar um for, que é mais simples. For let igual a 0, enquanto i for menor do que users.size, length na verdade, e mais. Agora eu vou fazer aqui if users.at, ou na verdade vamos usar a sintaxe mais bonitinha, né? Se o usuário i, se o nome de usuário do usuário i for igual a rec.params.username, que a gente escreveu aqui em cima, mas vou tirar daqui. Ou seja, se esse usuário for o usuário que eu estou buscando, certo? Eu vou mudar esse valor para ser agora o meu rec.body.user. Ou seja, vou apagar totalmente o usuário que tem lá dentro e vou modificar para o usuário novo que eu recebi. Simples assim, é tudo isso que esse código tem que fazer. E beleza, aqui eu posso dar um rest.send status, ou dar só um send, né? Vou dar um send status, Nesse caso a gente não criou nada novo, então eu vou só dar um 200, certo? Que é um ok. Beleza, vamos testar essa rota agora. Teoricamente, o que essa rota faz? Ela vale do usuário, beleza? Ela procura o usuário dentro do nosso vetor. E quando ela acha um usuário com o mesmo nome, ela modifica o usuário que está lá para ser o usuário novo. Vamos testar ela agora. Antes de tudo, vou rodar o servidor. Como a gente recarregou o nosso vetor vai estar vazio, eu vou adicionar aqui o usuário Carlos. Que não é assim, né? É username Carlos. Username Carlos. Beleza. Enviei. Criou o nosso usuário Carlos. Está aí dentro. Mas a senha dele estava muito ruim. Ele quer mudar a senha dele. Então ele vai dar um punch com a senha nova dele aí. Vamos ver o que vai acontecer. Respondeu com ok. Vamos ver agora como é que está o nosso vetor. Tá aí. Atualizou o Carlos. E beleza. Realmente esse código ele é bem simples. Ele seria mais simples ainda se a gente estivesse usando um dicionário. Mas ele é realmente bem simples porque a parte complicada do código a gente está hoje para validate user, certo? Então a ideia é realmente essa. Uma coisa que talvez não, seria muito bom a gente fazer aqui dentro, que a gente não está fazendo, pode ser que o usuário não exista dentro do vetor, de jeito nenhum. Se isso acontecer, é o ideal, na verdade é o certo, que a gente responda ao invés de um 200, a gente responda um 404, que não existe esse usuário, que está tentando atualizar. Uma forma de fazer isso seria colocar isso aqui dentro, mas esse código vai ficar um pouquinho feio, porque a gente vai ter que checar, aí vai adicionar um booleano, né, se o usuário for modificado ou não. Enfim, não é tão difícil, né, mas enfim. Outra forma seria talvez criar outro middleware para isso, certo? Mas eu vou colocar aqui mesmo. Uma ideia que a gente poderia ter é colocar o middleware aqui, a checagem, né, se o usuário existe aqui dentro. Ou seja, se o usuário não existe, a gente fala nesse middleware que o usuário não existe e já responde direto para o 404 aqui dentro. Qual é o problema? A gente faz um post para usuários que já não existem. Então, toda vez que o usuário tentar fazer um post, ele vai receber um 404, porque ele está tentando fazer um post no usuário que não existe. Então a gente não pode fazer isso, certo? É por isso que eu não vou colocar aqui nesse middleware, e é por isso que a gente tem que criar outro middleware para isso, certo? Mas eu não vou fazer isso só para a gente poupar tempo.
Não vou fazer o delete também porque ele vai ser exatamente igual a esse, só a gente vai ter, ao invés de fazer isso a gente vai ter que dar um users.delete, não lembro qual é a função, mas eu acho que não é um delete, eu acho que tem que usar o splice. Se a gente estivesse fazendo isso com dicionário seria bem mais fácil, eu devia ter feito com dicionário. Mas enfim, não vou fazer, mas a ideia é bem parecida, né? Eu acho que dá para entender. Agora a gente vai ver como estrutura isso um pouquinho melhor, certo? Antes de fazer isso, só saber se tem alguma dúvida. Ou de boa, né? Beleza. Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero que o meu usuário tenha uma coisa nova agora, que são os posts. Deixa eu voltar para cá. A gente tinha decidido que o nosso usuário vai ter um objeto posts dentro dele, né? É outra lista. A gente não fez isso ainda, mas vamos fazer isso agora. Só que antes de fazer isso, vamos decidir como é que vai ser as rotas do nosso post. Vou ter que apagar isso aqui. Mas como a gente tem um post para cada usuário, a rota que eu vou fazer vai ser o seguinte. Deixa eu botar com o zoom. A rota que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Vai ser /user, deixa eu ver se vai dar para ver isso. Vai. Dá. /users / o ID do usuário, a gente tem que selecionar o usuário. Se não é mais ID, né? Username agora. Mas eu vou deixar ID só para não ter que escrever o username inteiro. Mas é username. E aqui dentro a gente vai fazer uma outra rota que é a rota posts, certo? Posts. Para essa rota, eu poderia colocar de novo o ID de posts, mas não vou fazer isso, eu vou simplificar só para a gente não ir muito longe. Essa rota vai ter simplesmente dois métodos. Vai ser um get, para pegar os posts do usuário, get, e vai ter um post, para adicionar um post novo. Nesse caso o nome foi um pouco infeliz porque vai ser um post no post, né? Mas enfim, dá para entender agora. Beleza, são só essas duas rotas que posts vai ter. Vamos fazer elas. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu poderia vir aqui e fazer app.get /users username, enfim, 2 pontos username, /posts. Mas esse arquivo está ficando muito grande, certo? Esse arquivo não está ficando legal. Eu estou tendo que comentar as partes dele separadamente, o que já é um sinal péssimo, né? Um sinal que está tudo errado. Então eu vou mostrar para vocês uma forma um pouquinho melhor de estruturar essas coisas. Geralmente quando a gente tem uma estrutura de back-end, a gente faz o seguinte. Primeiro, eu vou criar uma pasta source, que vai ser o código-fonte do site, certo? Geralmente é bom a gente fazer isso, nem sempre é necessário, mas geralmente é bom. Para a gente separar, por exemplo, se a gente tivesse um public, para a gente poder separar o código-fonte das pastas públicas. Mas enfim, a gente não tem problema nesse caso, eu vou apagar. Dentro de source eu vou criar duas pastas. Eu vou criar a primeira pasta users e eu vou criar aqui dentro a pasta posts, certo? Qual é o objetivo da gente fazer isso aqui? É a gente separar as nossas rotas de usuário das nossas rotas de post. Dentro de users eu vou criar agora o seguinte. Primeiro eu vou criar um users.js, que ele vai ter um objetivo simplesmente de separar esse users em um lugar separado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e eu vou definir users e eu vou exportar users. Nesse caso eu vou exportar ele como default, então ele vai ser o... A gente acabou não vendo isso em JavaScript, então eu não vou fazer isso na verdade. Não, vou fazer assim, eu vou explicar agora. Isso basicamente significa que esse é o export padrão desse arquivo. O que é que significa? Significa simplesmente que quando a gente for importar esse arquivo, eu vou importar ele aqui, import alguma coisa from /source, né? ./source /users.js. Isso significa que ao invés de a gente ter que fazer isso daqui e a gente quer importar users, que a gente teria que fazer se a gente exportasse desse jeito aqui, ó. Se a gente exportasse desse jeito, a gente teria que vir aqui e fazer isso. Por quê? Porque a gente pode exportar mais de uma coisa desse jeito. A gente também pode exportar, por exemplo, a constante A, que é igual a A. E aí aqui a gente poderia também importar a constante A.
beleza? A gente poderia fazer isso. Só que ao invés disso, a gente pode, se o nosso arquivo ele só tem um export, que é o caso desse arquivo, ele só exporta a lista de usuários, a gente pode falar, tá, então o teu export padrão é usuários, né? Export default, eu acho que tem que ser separado. Eu tenho que fazer export, eu vou tirar o export daqui primeiro, e eu vou fazer export default users. Agora, ao invés de a gente fazer isso aqui, a gente faz simplesmente import users. Enfim, é só a diferença bem pequena, né? Mas enfim. Só explicando para vocês porque a gente vai ver isso, né? Então, enfim. Agora aqui dentro a gente vai fazer um novo arquivo chamado de rotas, routes.js. O que vai ter aqui dentro vai ter só as rotas de usuários. Ou seja, eu vou vir aqui e eu vou copiar as nossas rotas de usuário, que são essas três aqui, né? Que a gente criou. Essa barra não é do usuário, né? Vou tirar ela daqui e vou botar a parede de rotas. Agora como é que a gente faz isso? A gente vai definir um novo express, a gente vai importar express, from express, e dar um constante app é igual a express. Isso é estranho porque significa que a gente está criando um servidor. Só que como a gente está criando um servidor, isso é estranho porque, por exemplo, a gente vai ter no posts, a gente vai ter também um rotas, né? Um routes.txt.js, né? Tô começando a bagunçar a cabeça. E aqui a gente também tem que criar um servidor novo. Só que a gente não pode criar um servidor novo para cada pasta, né? A gente quer um servidor só que tem várias rotas. Como é que a gente faz isso? A gente usa, na verdade, ao invés de definir um app inteiro, né? A gente chama de um router, é um roteador. Que ele vai ser o express.router. Router. Aqui. O que é um roteador? Ele é basicamente um agrupador de rotas. Ou seja, ele funciona como um mini aplicativo. Ele é um mini servidor, certo? Tu pode isolar rotas dentro deles, só dentro dele. Isso significa algumas coisas interessantes. Vamos lá. Primeiro, eu vou ter agora aqui, mudar todos esses apps para router. Vejam que apesar dele não ser um app, né? Ele é um roteador, os métodos dele são exatamente iguais ao do app. Então a gente não tem que reescrever aquele código, a gente só tem que usar ele igualzinho. Bebeu água. O que é interessante nesse roteador? Se a gente vier aqui lá em cima e dar um router.use alguma coisa, sei lá, express.json. Isso vai fazer com que só as rotas que estão dentro desse arquivo usem o express.json. Ou seja, o que eu posso fazer aqui? Se eu tiver um grupo de rotas que todos eles usam o mesmo middleware, eu posso simplesmente separar com um roteador diferente. Isso vai facilitar a gente organizar o nosso código. Nesse caso, a gente poderia fazer o seguinte. Como todas essas duas rotas embaixo, elas usam o express.json e o validate user, só essa de cima não usa, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso passar isso aqui para baixo. Quem lembra, o router.use, né? O .use, na verdade, ele só usa para as rotas que estão abaixo da definição dele. Então agora eu vou usar o express.json e não só isso, eu também vou usar o validate user. E agora eu posso tirar isso aqui de dentro, que vai deixar as nossas coisas um pouquinho mais limpas, né? O nosso código um pouco mais limpo. Mais fácil de ler e tudo mais, enfim, só a organização. Agora tem uma coisa, a gente não definiu o nosso middleware. Vocês vão ver que o nomezinho está branco, né, do validate user, porque a gente não definiu ele. A gente poderia definir ele aqui dentro, que nem a gente fez no server.js, a gente definiu ele dentro do server.js, né? Não quero fazer isso. Como o nosso aplicativo é inteiro baseado em middleware, é interessante que a gente faça um arquivo inteiro só para middleware. Então a gente vai fazer. E é o que costuma ser feito, certo? Então eu vou pegar isso aqui inteiro
e eu vou tacar para dentro de middleware.js. Como o middleware pode ter mais de um middleware, e vai ter geralmente, a gente não vai dar um export default, a gente vai dar só um export, certo? Agora aqui dentro de route.js, a gente vai importar o middleware que a gente está usando, que é validate user, da pasta middleware.js, certo? Vou botar o JavaScript aqui. Beleza, agora isso aqui é uma forma isolada, né, um pouco mais isolada daquilo que a gente tinha escrito lá inteiro no server.js. Então agora a gente pode escrever os nossos métodos dos posts aqui dentro do posts, né? Antes disso, eu só tenho que mostrar para vocês que, beleza, a gente criou o roteador, mas a gente está fazendo nada com esse roteador. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um router.listing? Não, a gente não vai fazer isso, tanto que esse método não existe, certo? O que a gente vai fazer é exportar default router. Ou seja, esse arquivo vai exportar o roteador. Lá no nosso servidor, o que a gente vai fazer é, a gente vai importar eu vou chamar ele de qualquer nome aqui, router users, aliás, users router, from source barra users barra routes.js, né? E como a gente usa esse roteador finalmente, a gente usa o app.use, que a gente já viu várias vezes. Aquele roteador basicamente cria um middleware, certo? É isso. No fim, é isso que ele faz. Aquela CRE toda é isso, basicamente. Então aqui a gente simplesmente passa de user router. Simples assim. Bem simples. Então agora, se a gente quiser criar outro roteador para os posts, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que dessa vez é posts router. Esse é source barra posts route.js. E aqui a gente vai usar o posts router. Beleza? Agora você tem que criar, obviamente, o routes aqui. Uma coisa rapidinho que vai dar erro aqui, porque eu esqueci, users não está definido, certo? Por quê? Porque eu não importei users do nosso banco de dados falso ali. Então eu tenho que importar o users aqui. Opa, ele já botou aqui. JS, beleza. Além disso, o nosso middleware também checa users, eu acho, né? Não, precisa importar. Certo. Agora vamos finalmente criar o nosso get dos posts, né? O get e o post dos posts. A estrutura inicial é a mesma dessa, então a gente vai importar o Express. Eu vou copiar isso aqui. Tirando isso ali, a gente não vai usar. E aqui a gente vai fazer primeiro um router, na verdade, .get em barra users barra id barra posts. Não é essa a sintaxe? Res, né? Vejam que a gente tem que falar users barra, não é id, né? A gente está usando user muito, perdão. A gente tem que falar isso aí completo, certo? Não tem uma forma muito simples da gente fazer sub-roteador dentro do roteador. Não de uma forma, a gente não tem que passar o caminho completo. A gente tem que passar o caminho completo, já. Mesmo que seja uma sub-rota. Aqui dentro o que a gente quer fazer, primeiro, a gente vai... primeiro de tudo, o nosso usuário tem que ter os posts, né, dentro dele. Então a gente vai ter que vir bem aqui onde a gente define o nosso usuário, que é lá no validate user, bem aqui. E a gente vai ter que definir também que posts é igual a isso daqui, certo? Não é igual. Essa. Então, basicamente, eu crio um array vazio toda vez que um usuário é criado. Qual o problema que vai ter nisso aqui? É que o put ele vai recriar os posts, né? Então ele vai deletar os posts antigos que tem. A gente não quer que isso aconteça. Como a gente vai consertar isso? A gente vai ver primeiro. Agora sim a gente vai ter que importar users, porque a gente vai ter que checar se já existe um usuário. Import users from users.js. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o código do for, que ele acha um usuário, né?
que a gente fez bem aqui. Agora eu vou, eu ia reescrever código, não vou reescrever, certo? Não vou fazer isso, não é legal. Eu vou exportar aqui uma função auxiliar, que é findUser, que vai receber o username. Export function. Vou copiar o código para cá. E beleza. Basicamente o que vai mudar ao invés de usar req parâmetros, a gente vai usar o parâmetro que a gente recebeu aqui. E ao invés de fazer isso aqui, a gente vai retornar esse usuário, certo? A gente vai retornar users i. Beleza? Pronto, isso acha um usuário novo no nosso banco de dados falso. Não está tratando. Oi? Fora do if. Ah, sim, Se não entrar no if, eu vou dar um return false, certo? Um negócio meio... Não, return null, perdão. É a forma mais correta de fazer, certo? No JavaScript. Eu não sei o que é no momento. É lá no middleware, certo? Já fez. Além disso, eu vou fazer um modify user, certo? Porque a gente vai ter que usar isso no punch. Ainda assim. Function modify user. Poderia ser um update, né? Update user. Username e data, né? Que vai ser esse mesmo código aqui, basicamente. Ao invés de retornar, eu vou ter que fazer user igual a data, né? Basicamente. É o mesmo código que tinha no punch. Eu só não posso fazer isso aqui porque isso aqui não é isso é o valor, né? Eu não posso usar isso aqui para reescrever o valor que tem aqui. Senão eu teria que dar outro find lá e, enfim, isso seria feio. Então eu vou fazer essa função auxiliar aqui para fazer isso. Aqui eu vou, só para facilitar, eu vou dar um return se eu vou dar um true se ele deu certo e um false se ele não modificou o usuário, certo? Porque ele não encontrou, né? Nesse caso. Agora a gente vai vir bem aqui na nossa rota. A gente tirou, né, o código que tinha aqui, porque agora a gente vai usar a gente tem que importar primeiro. A gente vai importar modify user de users, bem aqui. A gente vai usar modify user, username req.params.username, a gente está pegando os parâmetros, beleza? E os dados são user, se eu não me engano, né? Na verdade é req.body.user, perdão. Que são os dados que o nosso middleware, bem aqui, carrega, beleza? Pronto, agora o código está bem mais simples. A gente pode inclusive fazer um let ok, é igual a isso aqui. E se tiver dado certo, se eu estiver atualizando meu usuário, eu retorno 200. Se não tiver dado ok, é o certo. Entendeu? Eu dou um rest.status 404, que antes eu não tinha conseguido fazer porque o meu código ia ficar feio, né? Dessa vez deu para fazer bonitinho. Beleza? E agora que a gente tem essa função bem aqui, a findUser, eu posso usar ela bem aqui no meu middleware de validateUser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar agora esse import aqui de users, eu vou dar um import findUser. E eu vou fazer let user found, right? Usuário encontrado, é igual a findUser, nesse caso req.params.name. Username, né? Isso, porque o nosso put, ele passa pelos parâmetros, né? Enfim, então tem que ser parâmetros. Beleza, a gente poderia usar o body, mas a semântica seria um pouco diferente, certo? Não é a mesma coisa se a gente usasse o body, tá? Só para deixar bem claro. Beleza, aí por que a gente fez isso? Porque a gente não sobrescreveu nossos posts, se vocês não lembram. O que a gente vai fazer então? A gente vai definir posts. É o seguinte, eu vou definir posts e se eu tiver achado um usuário, se tiver algum usuário, eu quero que posts seja userfound.posts. Ou seja, eu quero só
pegar os posts que já estavam lá no meu banco de dados, certo? Mas se não, se eu não tiver achado nenhum usuário, eu quero que posts seja uma lista nova de posts, certo? E agora, bem aqui, quando eu for criar o nosso usuário novo que vai ser atualizado, eu posso falar que posts é igual a posts, certo? De novo, a gente está criando um middleware aqui, ele tem que funcionar em geral, então ele tem que funcionar para put e para post. Se for um post, significa que não tem usuário ainda, então o nosso find user vai ser nulo, ele vai criar um post novo, vai dar tudo certo. Beleza? Se for um put, ele vai achar um usuário, porque ele quer atualizar um usuário que já existe. Então, ele vai pegar o post novo e os posts vão ser posts que já estavam lá no banco de dados. A gente não vai sobrescrever nada, basicamente. Então, dessa vez isso vai funcionar. Beleza, agora que tá certo os posts do nosso usuário, a gente pode finalmente vir aqui e fazer o get simplesmente fazer o seguinte. Agora que a gente criou a nossa função de achar o usuário, a gente pode simplesmente usar ela aqui também, né? Ela vai ser útil aqui também. Find user de users.js. Eu vou fazer o let user é igual a find user. Aí aqui vai ser rec.params.username. Mesma coisa dali. E eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente dar um res.send json.stringify, mesma coisa que a gente fazia lá no get dos usuários. E dessa vez é user.posts, certo? E eu vou ter, além disso, setar a header para ser JSON, né? Set header, context type. Valeria fazer uma função auxiliar para fazer isso para a gente, tá? Mas não vou fazer. Tem algum problema aqui? Se não achar. Isso, a gente não checou se ele achou de fato um usuário. Se ele não tivesse achado um usuário, ele ia tentar acessar user.posts, user.posts, só que user ia ser nulo, isso ia dar um erro, beleza? Então antes de dar send, a gente tem que checar se user vai fazer isso aqui. Se não, eu vou dar um res.send status 404, not found. Esse usuário não foi encontrado. Nesse caso funciona, beleza, funciona bem. Mas se por acaso a gente tivesse nessa situação seguinte aqui, user posts e a gente tivesse o ID de post, não ia bastar a gente enviar o 404, porque a gente ia ter que falar o que é que não foi encontrado. Foi o usuário ou foi o post que não foi encontrado? Então a gente ia ter que dar um status.send e daí o usuário não foi encontrado ou o post não foi encontrado, certo? Mas como nesse caso é só post, é suficiente a gente dizer só 404. Isso é só semântica, certo? Não é nada muito importante, mas é interessante de fazer direito, certo? E beleza, é para esse código funcionar. Antes de testar ele, eu vou criar logo o nosso post, certo? Para a gente fazer logo tudo de uma vez. O nosso post ele não vai ser muito diferente. Só vai ter uma coisa nele. Post, perdão. Vai ser isso aqui. Vou copiar. Vai ter uma coisa diferente nele que é o seguinte. A gente quer validar também esse post, certo? A gente quer fazer uma validação mínima dele. No caso do nosso post, a gente quer que ele seja uma string, né? É o que a gente quer que seja texto. Então a validação dele vai ser relativamente simples. Mas eu vou criar um middleware.js para ele também. Que ele vai simplesmente retornar uma função. Exportar uma função. Validate post. Validate post. Rec, res e next. Porque é o middle. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente checar rec.res. Rec.get, que eu quero checar se os cabeçalhos da minha requisição são texto, certo? Eu quero checar se tem texto na minha requisição. Então eu quero checar se content type é igual a plain, aliás, text.plain, /plain.
Vou fazer um if aqui, né? Se isso aqui der certo, eu passo o next. Se não, eu vou... Opa, else. Se não, eu vou dar um res.send. Primeiro, res.status. 404, bad request. 404 não, perdão, 400, bad request. O usuário não fez uma edição correta, não é o que eu estava esperando. E além disso, eu vou dar um send para ele, posts só podem ser texto. Beleza? É só essa validação, bem simples. Não tem muito o que dizer aqui. Beleza. Esse middleware ele não usa nem o red.body, né, que é o outro usado. Então ele nem precisa ter ele não precisa que o express.json venha antes dele. O express.json pode vir depois. O que pode ser interessante para a gente porque é uma otimização bem simples. Mas vamos lá. Bem aqui a gente poderia... A gente vai ter que usar o express.json alguma hora porque a gente quer... Na verdade não é JSON, né? Express.text na verdade, porque a gente não está recebendo JSON, perdão. Express.text. A gente vai querer usar ele alguma hora para processar para a gente o negócio, tudo mais. Mas se a gente colocar a nossa validação antes, validate post, que ele já importou automaticamente, se ele não for validado, ele já retorna automaticamente e nem precisa passar para express.text, certo? Então, otimização bem besta. Beleza, se tiver entrado aqui é porque o post é de fato texto e como a gente usou o express.text, agora dentro de rec.body tem o texto do nosso post. O que a gente vai fazer? A gente vai de novo encontrar o usuário, é igual a find user rec.params.username. E se ele tiver encontrado o usuário, ele vai fazer ele vai colocar dentro de user.posts o post, então o post está em rec.body, certo? Que foi o expert.text fez. E a gente vai dar um res.sendStatus ok, que é um 200, né? Ok, 200. Se não, a gente não encontrou o usuário, a gente vai dar de novo um sendStatus 404. Beleza? Teoricamente está tudo certo. Não sei se tu viu algum erro, mas eu não vi nenhum erro, então essa não foi uma pergunta esperando erro. Se acontecer algum erro é porque eu não vi mesmo. Vamos testar. A gente criou duas rotas que é get e post nesse endereço aí, nesses dois caminhos. Iniciar o servidor. Iniciar o servidor. Já deu errado. Ótimo. Vamos ver o que deu errado. A gente não exportou o roteador aqui, certo? Ele não tem o export default nessa pasta, nesse arquivo, né? Porque a gente não fez, de fato. Beleza? Vamos rodar de novo. Agora rodou certo. Eu vou criar dois endpoints novos. Um deles é o get no... Cadê? Aliás, esse aqui. Aqui, barra posts, que é para ver os posts do Carlos. E além disso, a gente vai fazer um novo, que é um post aqui, que é para adicionar um post novo para o Carlos. O post vai ser só texto, que vai ser um olá, blog, sei lá. Beleza, vamos primeiro adicionar o Carlos, né, no nosso servidor, porque a gente vai ver em get users, não tem nenhum usuário, a gente reiniciou o servidor. Beleza, vamos adicionar o Carlos, tá aí, criou o Carlos, e ele não tem nenhum post, né, porque a gente não adicionou nenhum post ainda. Vamos dar um get no post para ver o que acontece. Deu um erro. Vamos ter que debugar esse erro agora, porque realmente eu fiz muito código uma vez e era esperado que desse errado. Ele deu um erro, é bom até vocês entenderem como debuga no Node.js. O Node.js ele printa todo o stack do erro, certo?
Então, em geral, tu lê de cima para baixo e descobre o que está acontecendo. Por exemplo, ele falou aqui na pasta Source Users Middleware.js, que é essa bem aqui, na linha 4, ele está tentando ler undefined no username. Ou seja, hack.body não tem nada. Hack.body não ter nada implica que o nosso express.json não rodou certo. Ou seja, ele não encontrou nenhum corpo, ou seja, hack.body não tem nada dentro dele. Eu não tenho certeza do porquê isso aconteceu, mas a gente pode tentar descobrir aqui agora, porque eu não tenho certeza, realmente. A gente fez para users, carros, posts, certo? Então essa rota veio para cá. Foi um get users, carros, posts. Ou seja, ele fez um find users. Na verdade, não era para ter vindo para cá, não. Não era nem para esse middleware ter rodado. Eu não tenho certeza do porquê isso aqui. Users, carros, posts. Pera, eu acho que. Não é isso. Eu não sei se isso aqui faz diferença, vamos misturar agora. Diferença faz, mas eu não sei se é esse o problema. Aí o caldo, beleza. Tá, é isso. A ordem importa do use, que nem a gente já viu, a ordem de fato importa. O que estava acontecendo como a gente definiu o users router antes, o users router bate com o... Cadê? A gente tem alguma rota aqui dentro que bate com aquela rota ali. O que me é estranho, porque para mim nenhuma rota devia bater ali dentro, certo? Mas é um pouco estranho. Na verdade, sabe o que é? É porque eu estou usando esse router.use aqui dentro. Então, se eu tapo isso aqui para cá, ele vai começar a usar aquele use dentro do posts router, certo? Então, na verdade, eu falei uma mentira para vocês quando eu falei que a partir daqui esses middlewares só vão ser usados aqui para baixo, certo? Não vão. Eles vão ser usados aqui para baixo e embaixo de qualquer coisa que use o próprio roteador, certo? Então tem esse cuidado também. Então beleza. Vamos botar esse post aqui para cima para garantir que está funcionando. Assim, a melhor forma de fazer isso é não fazer desse jeito, certo? Eu mostrei isso para vocês, mas a melhor forma é de fato usar a lista explícita, certo? É melhor. Eu acho melhor e geralmente quando eu vejo usam assim. Enfim, agora vocês vão ver que está funcionando, né? Eu peguei o post do Carlos que não tem nenhum post de fato. Agora eu vou adicionar um post novo do Carlos, vamos ver o que acontece. Deu um ok, certo? Vamos ver se de fato adicionou um post. Adicionou, lá blog, beleza. E aqui, vamos ver? Tá ali, o lá blog do Carlos. Então é isso. Realmente funcionou, beleza? Eu acho que não vai ter nada muito errado, não tem como. Vamos tentar enviar um JSON isso agora para ver. Um JSON vazio, né? Só para ver. Tá aí, post só pode ser texto, funcionou o nosso middleware. Enfim, isso é uma estrutura basicamente de uma API meio que. Assim, essa é uma API relativamente completa, tirando que não tem banco de dados, certo? Mas enfim, ela está bem funcional e tudo mais. Na verdade, eu não implementei delete e tudo mais, mas ia ser bem parte do punch. Mas a estrutura geral que eu quero mostrar de uma página é bem parecida com isso, certo? Isso é o que chamam de um modelo MVC, né? Só que assim, Model View Controller. Mas esse não está exatamente, está bem inspirado. Tem alguma pergunta? Não. A minha pergunta é sobre o bloco de user, né? Porque você botou um em cima do outro. Aí eu ia perguntar se ele interfere no outro. Aparentemente interfere. Como assim? Esses aqui? Não, mas no meio. No CMGS aqui, né? Pois é, eles interferem. Eu também não tinha certeza disso. Não sabia disso, velho. Mas se tu
aparentemente se tu faz isso aqui, ele vai interferir nos outros. Sim. Então é melhor ter cuidado com isso, realmente. Tem que ter cuidado. E no server vai ser a main, né, a principal. A única rota que eu vou ter lá vai ser a do barra. Nesse meu caso mas nem precisava ser. Como eu estou fazendo uma API que é só de back-end, eu nem precisava ter um barra, certo? Não precisava ter um barra. Não tinha necessidade. Mas, se eu por acaso quisesse, eu poderia. Se eu colocar uma coisa aqui, eu poderia usar um app.use aquele express static, né, que a gente viu. E colocar uma pasta HTML inteira, seria mais interessante, só ter um barra. Mas poderia ter um barra também, não tem problema. Mas poderia também não ter um barra. Enfim. Nesse caso é mais interessante não ter um barra porque a gente só quer que as APIs tenham o que a gente definiu. Certo? Era isso? Pergunta? Então a estrutura é bem essa. Em geral, basicamente para cada tipo de coisa que a gente tem principalmente quando a gente está falando de banco de dados, né? Para cada tabela do banco de dados que tu vai ter uma parte das com rotas, enfim, tudo mais. E é isso. A aula de hoje foi essa. Deu para mostrar o Express e tudo mais, e de como funciona a arquitetura de um back-end. A próxima aula vai ser de um framework full stack, que é o SvelteKit, que ele é bem interessante, é mais interessante que o Express, e enfim, e ele é muito útil, muito útil. A gente vai ver. Mas aí, foi essa aula de hoje. Eu vou tentar deixar esse exemplo nos materiais. Várias das aulas passadas eu deixava os exemplos e eu não deixei, tá? Então, perdão, eu estou atrasado nisso. Mas eu vou botar em algum momento. E é isso. Obrigado por assistiu e é isso.